Está começando o programa A Assembleia de Deus vos fala. Pastor do Campo Eclesiástico, Pastor Jairo Teixeira Rodrigues. Nosso Deus Redentor, pois maior alegria não temos que fluir seu imenso amor. A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? É com enorme prazer que estamos mais uma vez iniciando o programa aqui da nossa Igreja Assembleia de Deus, no campo de São Miguel dos Campos. Meus irmãos, queremos nesta oportunidade agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por nós e por mais uma oportunidade que Ele nos tem proporcionado. Meus irmãos, queremos também agradecer ao nosso pastor Jairo Teixeira Rodrigues, pastor do nosso campo eclesiástico, e sua esposa, irmã Miriam Brandão, por ter nos confiado, mais uma vez estamos aqui cooperando para este belíssimo trabalho. Meus irmãos, está conosco, aqui o auxiliar irmão Cláudio, que auxilia aqui na sede, coordenador da mocidade, departamento Shekinah, aqui da sede, irmão Cláudio. Isso. A paz do Senhor para todos, sou o irmão Cláudio. Estou aqui junto com o diácono Bruno. Quero agradecer primeiramente a Deus, agradecer ao nosso pastor Jairo Teixeira, a nossa irmã Miriam, sua digníssima esposa, e ao diácono Bruno, o nosso coordenador geral da Almadas MIC, por ter me dado essa oportunidade de estar junto com ele. É uma honra, diácono, estar fazendo um programa com o senhor, viu? Obrigado pelo convite e pela confiança que tem nos dado. Amém, amém. Que Deus abençoe. Amém. Que Deus abençoe, irmão Cláudio. O prazer e a honra é nossa. Amém. Deus abençoe. Vamos orar ao Senhor, dando início a esse trabalho. E após a nossa oração, vamos ouvir um louvor, vindo da parte de Deus. E você que está conosco, desde já vá compartilhando nos grupos, de WhatsApp, vai mandando para aquele parente mais próximo, pois, por certo, Deus tem uma palavra para o seu coração. Amém? Vamos orar ao Senhor. Irmão Cláudio, ore ao Senhor, iniciando esse trabalho, em nome de Jesus. Maravilhoso, eterno Deus, quero te agradecer, Senhor Deus, por mais uma vez, Senhor Deus, para falar do teu amor, para falar da tua glória, para falar da tua misericórdia, Senhor Deus. Somos tão pequenos, Senhor Deus, mas estamos fazendo aqui, Senhor Deus, o que o Senhor mandou ir e pregar o Evangelho, Senhor Deus. Onde as ondas desse rádio chegar, Senhor Deus. Tenho certeza, Senhor Deus, que tem alguém do outro lado precisando de uma palavra. Eu tenho certeza que nessa noite, Senhor Deus, o Senhor tem uma palavra para cada um dos corações que está nos ouvindo. Pai querido, abençoa, meu Deus, cada um, Senhor Deus, eu te peço e já te agradeço em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Vamos ouvir mais um louvor e logo após o louvor, nós desde já vamos compartilhar com os irmãos palavra para o vosso coração. Deus tem uma palavra para ti nesta noite. Eu fico o tempo todo pensando no céu. Como será esse lugar divino? E a face do Senhor? Como será? Deve ser muito lindo. É como um sonho. Imagino-me no céu, vendo a face do Senhor. Deve ser lindo, bem mais que uma flor. Não dá pra comparar, mas dá pra imaginar. Sim, eu vejo o Senhor pela fé, mas quero vê-lo assim como Ele é. Eu quero ver. Vou voar, vou atravessar este véu e vou andar com Jesus lá no céu. Eu quero ir.
qualquer momento eu sei, eu vou te encontrar. É como um sonho, não me canso de esperar. Eu sempre imaginei voar contigo, eu sei. Sim, eu vejo o Senhor pela fé, mas quero vê-lo assim como Ele é. Eu quero ver. Vou voar, vou atravessar este véu e vou andar com Jesus lá no céu. Eu quero ir. Eu sei, do sonho eu vou acordar e com o Senhor então estarei, cantarei, viverei e ficarei. É como um sonho lindo. Sim, eu vejo o Senhor pela fé, mas quero vê-lo assim como Ele é. Eu quero ver. Vou voar, vou atravessar este véu e vou andar com Jesus lá no céu. Eu quero ir. Eu quero ir. Eu sei, é como um sonho. Meus irmãos, é como um sonho, um momento tão esperado que a igreja está aguardando, não é verdade, irmão Cláudio? Está aguardando a vinda do Senhor Jesus Cristo. E você que está passando por dificuldades, por intempéries da vida, não se desespere. A gente sabe que as preocupações vêm, as adversidades vêm, mas não se desespere, pois a esperança da igreja é que breve Jesus virá. Breve Ele virá. Amém? Meus irmãos, convido a todos para pegar, você que tem um exemplar da Bíblia Sagrada, pegar agora neste momento e ler comigo do Evangelho segundo São João, capítulo de número 1 e o versículo 35 e 36. Evangelho segundo escreveu João, o apóstolo João, capítulo 1 e o versículo 35 e 36, que diz: No dia seguinte, João estava outra vez ali, na companhia de 2 de seus discípulos, e vendo passar a Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. Só esses 2 versículos. Logo mais estaremos compartilhando algo da parte de Deus nesse texto para os irmãos, deixando uma reflexão para os irmãos. E agora gostaríamos de ouvir também o nosso irmão Cláudio, né? Nos trazendo rápido a palavra, um louvor que Deus colocou no seu coração. Amém. Pai do Senhor para todos mais uma vez. Quem tiver a sua Bíblia,
nos acompanhe no livro do profeta Jonas, capítulo 2, a partir do verso 1. Uma rápida palavra para a meditação de todos. Jonas, capítulo 2, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, da entranha do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse, Jonas falando, lançado estou diante dos olhos, todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. Eu acho interessante que muitas vezes, Diácono Bruno, Deus nos ordena fazer algo e a gente, como homem falho, queremos fugir da presença do Senhor. Todos nós sabemos dessa passagem, uma passagem bem conhecida. Deus fala ao Jonas para ele ir para Nínive. Jonas sabia quem eram os ninivitas, quem eram as pessoas que estavam ali, mas Deus tinha algo com aquelas pessoas. Mas Jonas, como eu, como homem, como ser humano, quis correr da sua responsabilidade de pregar o Evangelho. Porque se Deus mandou, Diácono Bruno, algo tinha para acontecer naquele lugar. E muitas vezes nós, como os homens, queremos nos acovardar. E muitas vezes alguém diz: Jonas foi medroso, foi covarde. Mas se eu estivesse no lugar de Jonas, eu lendo essa palavra ontem, já vinha alguns dias meditando, e ontem eu parei para meditar. Se fosse eu queria julgar Jonas por ser um medroso, por ele ser um covarde. E Deus manda ele para Nínive, ele chega ali no porto, desobedece uma ordem de Deus e compra uma passagem para Tarsis. Já começou daí o negócio dando errado, né? E nós, como seres humanos, às vezes queremos perguntar a Deus por quê, né? Mas tantas pessoas que tinham, mas Deus tinha um plano com Jonas em Nínive. E ele chega ali, compra a sua passagem, vai lá para, como a Bíblia diz, todos já sabem, pega a sua passagem, entra no navio, vai lá para o fundo do navio. E nós pensamos que quando nós estamos lá escondidos, Deus não vai ver. E a Bíblia vai dizer que levantou-se uma grande tempestade, e todos já conhecem a palavra de Deus. Mas o que mais me chama a atenção é quando, no versículo 2, assim, e Jonas diz assim, e orou Jonas a seu Deus. E o Deus aqui está com D maiúsculo. É o Deus com D maiúsculo, é o do Senhor. Da entranha do peixe. Eu fico feliz que muitas vezes quando eu dobro o joelho do lado da minha cama e digo: Senhor, o Senhor está me ouvindo? Mas Jonas tinha certeza. Voltando um pouquinho atrás, começa aquele rebuliço tão grande. Chega alguém, acorda Jonas. De homem, tu tá dormindo, como diz aqui no Nordeste, numa tremenda tempestade dessa, então tu ainda dorme. Mas Jonas sabia, Diácono, quem era o Deus que ele servia. Estava desobedecendo, mas sabia da confiança em Deus. Daí, aquele homem se levanta e diz: não, começa a jogar seus pertences dentro do mar. E diz: não, isso aí não jogo mais, porque o culpado dessa tempestade sou eu. E o que eu acho interessante, que Jonas sabia da sua desobediência, caiu dentro de si e disse: não, o problema está em mim. Não está no navio, não está no comandante, o problema está em mim. Me jogue no mar, que tudo isso vai se acalmar. Vai ser sanado. Vai ser sanado. E muitas vezes em nossa vida, Diácono Bruno, e todos que nos ouvem, vai vir tempestade em nossa vida que vai abalar a nossa fé. E Jonas ali cai dentro do mar, aquele mar agitado, e a Bíblia vai dizer que um grande peixe o engoliu.
E a palavra de Deus vai dizer o seguinte: e orou Jonas da entranha de um peixe. Que eu mais fico feliz, Diácono Bruno, é que até dentro do ventre de um peixe, o Deus que nós servimos ouve as nossas orações. Aleluia. E você, muitas vezes, Deus não está ouvindo a minha oração. Está sim. Mas o tempo de Deus não é o nosso tempo. E a Bíblia vai dizer que o peixe, a Bíblia diz que foi um grande peixe, engoliu aquele homem, e ele sabia por que estava ali. E no versículo 2 diz assim: e disse, na minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do vento de um tão grande peixe, ele ouviu a minha voz. Eu fico muito feliz que nós servimos ao Deus tão grande. E o que eu acho interessante é que peixe grande não nada em águas rasas. Não nada. Peixe grande só nada nas profundezas. E eu queria saber nessa noite, qual a profundeza, qual a intimidade que você está tendo com seu Deus? Você está nadando em águas rasas ou está dentro de um ventre de um peixe nas águas profundas? Não adianta dizer, a minha dificuldade é grande, você não sabe. Mas Jonas vem dizer na sua palavra que dentro do ventre de um peixe, Deus ouve a nossa oração. Aleluia. Isso é que a gente fica mais feliz. Isso é que a gente fica alegre. Independente de onde eu esteja, no ventre de um peixe, dentro de um barco, dentro do meu trabalho, dentro da igreja, dirigindo, viajando, Deus sempre ouve a voz do seu servo. Aleluia. Mas, irmão Cláudio, quando é que ele vai me responder? Aí já não é mais comigo, Júnior, não é? Meu bom diácono, não é comigo. Com ele. O tempo de Deus é o tempo de Deus, não é meu. Mas Jonas tinha uma confiança tão grande, diácono, que ele vai dizer no capítulo 3: porque tu me lançaste no profundo, no coração do mares, e as correntes do mar me cercou. Para alguns está perdido, mas por maior que seja a sua dificuldade, Deus ainda ouve oração de crente, diácono. Verdade. Deus ainda ouve oração de crente. E o que me chama mais a atenção, que eu fico alegre, é no capítulo 4, que ele vai dizer assim, aliás, no versículo 4: e disse eu, lançado estou diante dos olhos, todavia tornarei ver o templo da santidade de Deus. Ele sabia, diácono, que estava desobedecendo uma ordem, sabia que estava dentro de um ventre de um peixe, e a Bíblia vai dizer que é um grande peixe, então peixe grande não nada em águas rasas, na profundeza dos mares. E ele vai dizer mais lá na frente o seguinte: que as águas não é água líquida, é aquelas águas que tem no mar, cercava a sua cabeça. Dentro de um peixe, dentro da profundidade do mar. E ele orou, ele disse, disse eu, lançado estou diante dos teus olhos, mas eu tornarei ver o templo da santidade de Deus. Ele sabia que tinha feito tudo errado, tinha desobedecido, mas ele disse, eu tenho certeza que vou sair daqui ileso e vou ver o templo da santidade de Deus. Isso que eu chamo de uma verdadeira fé de Jonas. Desobediente, na dificuldade, dentro dos mares. E as águas caíram em cima da sua cabeça. Ele disse, eu não quero nem saber onde eu estou. Eu sei que eu vou sair daqui e vou ver a santidade de Deus, o templo. Eu não quero nem saber se estou dentro de um peixe, e além do peixe estou dentro do mar. Eu não quero nem saber. Mas uma coisa eu tenho certeza, que eu vou sair daqui
e vou ver o templo da santidade de Deus. Isso que eu chamo de fé, diácono. Glória a Deus. E você está passando por uma dificuldade muito grande. Eu não sei, também não adianta, né, diácono, me dizer, porque eu não vou resolver. Mas o Deus que tirou Jonas de dentro do ventre do peixe, de dentro da profundidade do mar, Ele vai tirar dessa dificuldade que você está passando. Eu creio. Ah, irmão Cláudio, é muito grande a dificuldade. O senhor não sabe o que é que eu estou passando. E também não adianta dizer, diácono, que eu não vou resolver. Agora, eu sirvo ao Deus de Jonas e sei quem é Ele, porque eu sirvo a um Deus grande. Uma certa feita, diácono, uma criança chega para seu pai e diz: pai, qual o tamanho de Deus? E aquele pai para o carro e olha para o céu e vê um avião. E diz a seu filho: filho, que tamanho é aquele avião? Aquela criança desce do carro, olha para o céu e diz: papai, é pequeno. Se é, tem certeza? Tem, papai, o avião é pequeno. Aquele pai pega aquela criança, bota dentro do carro e vai para o aeroporto. E chega lá onde nós ficamos para ver o avião decolar e pousar. E diz aquele filho: filho, esse avião é grande ou é pequeno? Aí o filho olha para o pai e diz: ah, papai, isso aqui é grande. O que é que o pai diz? Esse mesmo avião grande é aquele avião que está lá em cima que é pequeno. O que é que eu quero trazer nessa noite? Depende da intimidade que você tem com Deus. Se você estiver pertinho de Deus, o seu Deus é grande. Mas se você estiver com uma certa distância de Deus, se você não tem orado, se você não tem buscado Deus, a distância de Deus fica pequena. E Jonas vai dizer aqui: o meu Deus vai me tirar dessa situação. Só quem pode tirar de certas situações difíceis, só Deus. Verdade. A dificuldade é grande, machuca, dói, mas todo o processo, presbítero, diácono Bruno, é rigoroso, dói, machuca, mas no final é maravilhoso. É maravilhoso. Depende de mim, de você saber pelo processo. Prova não é para a vida toda. Dificuldade não é para a vida toda. É só um período de tempo. Mas tudo tem começo, meio e fim. Jonas desobedeceu, entrou no barco. O barco começa a balançar. Ele sai do barco, vai para o ventre de um peixe. Chega ali, a dificuldade está grande. Mas ele sabia o Deus que ele servia. Você não quer nem saber a dificuldade que eu estou passando aqui agora. Dentro do ventre do peixe, certeza lá dentro não estava tão cheiroso, diácono, aquele peixe. Temperatura. A temperatura lá grande, a pressão da água. E ele disse assim: eu vou sair daqui. Mas, irmão Cláudio, e a confiança em Deus? Eu com mais uma história. Um certo pai era piloto e ele ganhou uma passagem para levar quem ele quisesse levar naquele avião, que ia ser no dia do aniversário dele. Você ganhou uma passagem, você pode levar a esposa, pode levar um filho. E aquele pai escolhe levar um filho para a sua viagem de avião. O filho chega lá na cabine, olha e diz que ele não sabia dizer que o pai era piloto. Disse: meu pai é motorista desse avião. E lá dentro ele senta, dobra as suas pernazinhas. E chega um senhor do lado dele e começa a conversar com ele. Ele está lá com seu smartphone brincando. E uma tempestade muito grande pega aquele avião de surpresa. E aquele avião começa a balançar, a chocalhar. E o piloto começa a dizer que coloca o cinto. Estão passando por uma tempestade. E vai ter alguma turbulência. E aquele jovem, aquela criança brincando no seu smartphone. E aquele senhor pergunta para aquele jovem: você não está com medo do avião cair? Ele diz: eu com medo do avião cair? Não. Você não está com medo desse avião cair, meu filho? Ele disse: não. Por que você não está com medo? Ele disse: porque o piloto desse avião é meu pai. Confiança. Isso se chama-se confiança, diácono Bruno. Glória a Deus. Isso se chama confiança no pai.
Aquela criança estava ali, os seus smartphones brincando. E aquele jovem pergunta, você não está com medo de cair, não? Por quê? Porque o piloto desse avião é meu pai. E eu quero dizer nessa noite que o piloto que está dirigindo a nossa vida, o comandante daquele avião é o nosso pai. E o pai sempre tem uma escapatória para o filho, mesmo que aperte, mesmo que dê uma palavra que machuque, mesmo que segure ele, mas o meu pai é o piloto da minha vida. O meu pai é o piloto desse mundo. E eu tenho certeza, Diácono Bruno, que Deus vai dar um final para essa dificuldade. Como ele fez na vida de Jonas, ele vai fazer na minha e na sua vida. Tudo tem começo, meio e fim. Então nessa noite eu quero dizer a você que o Deus de Jonas tirou do ventre de um peixe. E o Deus de Jonas e o meu Deus vai tirar dessa diante da dificuldade que você está passando. É grande, está doendo, mas Deus ainda está no controle de tudo. Aleluia, não perdeu o controle. Não. Quando você entrega tudo na mão de Deus, aí Deus diz, agora é comigo. Deixe comigo, que eu sou o seu piloto, eu sou o seu comandante, eu sou o seu pai, eu sou o seu amigo, eu sou o seu advogado. Eu sou tudo. Depende de você querer que eu seja o seu tudo. Então, que nessa noite, diga a Deus, Deus, o Senhor é meu tudo. Deus, o Senhor resolve tudo. Então, nesta noite, que Deus nos abençoe e que nós possamos fazer como Jonas, confiar na palavra de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Boa é esta palavra, falou fortemente conosco. Então você aí, quem sabe, está distante da onde Deus mandou ir. Verdade, Quem sabe, o projeto de Deus para Jonas era ele ir para Nínive, mas ele queria ir para Tarsis. Quem sabe o projeto de Deus é para você estar na igreja, né? Com uma responsabilidade. E você, por livre e espontânea vontade, né? Que o homem ainda tem o livre-arbítrio, foi para o mundo, afastou-se dele, distanciou-se dele. Mas por intermédio desta programação, desde já nós já dizemos que ele está disponível para ouvir a sua oração, mesmo no ventre do peixe, mesmo na situação que você está aí no mundo. Nós não sabemos, né, irmão Cláudio? Verdade. Aonde o poder da internet, das mídias sociais podem levar este vídeo, esta programação, mas nós sabemos que a palavra de Deus é poderosa, é eficaz, né? Então vamos ouvir mais um louvor para sentirmos cada vez mais forte a presença de Deus. Deus já está conosco aqui no estúdio. Amém, meus irmãos? Interessante, Sinta a Diácono presença Bruno. dele aí também. Interessante é que Deus não chama um capacitado, né? Capacita, né? Capacita cada um. Capacita. Você pode dizer assim, não, mas eu não tenho capacidade, eu não sou, eu não posso. Eu não posso, Diácono Bruno, você pode, Diácono Bruno, você não pode também não. Nosso Deus é quem nos capacita. Interessante, Diácono, que Deus não chama desocupado para a sua obra, né? Só quem está ocupado, trabalhando. Só quem está ocupado, né? Só quem está trabalhando. E assim você pode dizer, mas eu já estive aí na igreja, já ouvi a palavra do Senhor, mas Deus conta comigo e conta com você. Porque nós temos que fazer o que o ide do Senhor disse. Ele disse, ide e pregar o evangelho para toda criatura. Vá. Vá, né? Então, Amém. vá Amém. e faça a vontade de Deus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. Vamos ouvir mais louvor. Que Deus abençoe a todos. Continue conosco. Não esqueça, compartilhe essa programação por intermédio do WhatsApp, do Instagram, né? Estamos aqui para cooperar na obra de Deus e levar para os irmãos uma palavra. E Deus tem uma palavra para o seu coração.
ouvir, ouça o que eu vou falar. O controle é meu, tudo está em minhas mãos. Filho, eu sei muito bem como está seu coração. Eu vi o mar se enfurecer, eu vi o vento aumentar, mas fui eu que permiti pra minha glória te mostrar. Das promessas eu jamais vou me esquecer. Filho, em meio a essa prova eu vou mostrar o meu poder. Deixa eu fazer como eu quero fazer. Deixa eu te mostrar o quanto eu amo você. Aquieta o coração e não pare de adorar, pois enquanto me adoras eu estou a trabalhar. E depois da prova, filho, eu vou te exaltar. Eu vi o mar se enfurecer, eu vi o vento aumentar, mas fui eu que permiti pra minha glória te mostrar. Das promessas eu jamais vou me esquecer. Filho, em meio a essa prova eu vou mostrar o meu poder. Deixa eu fazer como eu quero fazer. Deixa eu te mostrar o quanto eu amo você. Aquieta o coração e não pare de adorar, pois enquanto me adoras eu estou a trabalhar. E depois da prova, filho, eu vou te exaltar. Não há provação que dure para sempre. Oh, não há vento que eu não possa acalmar. Em todas as horas eu estou presente. Oh, o milagre você vai testemunhar. Deixa eu fazer como eu quero fazer. Deixa eu te mostrar o quanto eu amo você. E não pare de adorar, pois enquanto me adoras eu estou a trabalhar. Deixa eu fazer como eu quero fazer. Deixa eu te mostrar o quanto eu amo você. Aquieta o coração e não pare de adorar. Enquanto me adoras eu estou a trabalhar. E depois da prova, filho, eu vou te exaltar. Eu vou te Amém, meus irmãos. Deixa Deus fazer. No tempo certo, Ele há de exaltá-lo, né? De te exaltar. Ele vê tudo, né? Às vezes nós queremos precipitar algo, mas o bom é nós deixarmos que no tempo certo Deus há de fazer. Tempo devido, Deus há de realizar.
Bom, meus irmãos, vamos refletir um pouco acerca do texto que nós lemos no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo de número 1, o primeiro, versículo de número 35 e 36, que vai dizer que no dia seguinte João estava outra vez ali, na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo passar a Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. Meus irmãos, temos que entender um pouco o que João ele quis falar, expressar com essa narrativa em dizer que Jesus era o Cordeiro de Deus. Por que João citou Jesus sendo o Cordeiro de Deus? Primeiro temos que entender que o Evangelho de João ele é diferente dos outros evangelhos. O Evangelho de João ele não é um evangelho sinótico, parecido, semelhante como os demais. O Evangelho de João é um evangelho mais teológico, né? Diferenciado que os demais, né? Há teólogos que falam que o Evangelho de João por si só fala por demais, pois o seu tema principal é mostrar Cristo como sendo o Filho de Deus. Então, sendo o objetivo principal de João ao escrever este Evangelho, ele passa a narrar fatos, casos que os demais evangelhos não narram. O Evangelho de João ele se destaca por falar acerca dos discursos que Jesus assim proporcionou e que os demais evangelhos não destacou na sua narrativa. O Evangelho de João vai falar acerca de Nicodemos, do discurso que Jesus teve com o mesmo. O Evangelho de João vai falar acerca da mulher samaritana, lá no capítulo 4. Então, o Evangelho de João dá uma ênfase a mais nos discursos, nos sermões que Jesus assim proferiu durante o seu ministério. E João Batista inicia o seu ministério e o mesmo passa a destacar-se, pois é reconhecido pela gama da sociedade como um profeta naqueles tempos, naqueles dias. Nós vamos ver, meus irmãos, que ele passa a ser respeitado e muitos adeptos e seguidores passam a seguir João Batista. Mas aqui neste texto sagrado, nós vimos que João, para aqueles que o seguiam, ele diz, em uma das manhãs, que ele iniciava os seus sermões, iniciava os seus discursos. Por isso que eu digo que o Evangelho de João ele dá muita ênfase no discurso, ele dá muita ênfase no sermão. Ele, em um dos seus sermões, aqui no capítulo de número 1 do Evangelho de João, no versículo 35, ele se refere a Jesus como sendo o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando nós vamos fazer a referência a esse texto sagrado, temos que entender primeiro o porquê João chamou de Cordeiro. Entendemos o contexto do livro.
o contexto da passagem. Agora temos que entender o porquê que João chamou de cordeiro. No Antigo Testamento, o cordeiro, ele sempre vai remeter a uma simbologia da paga de uma culpa. Sempre vai ter-se uma simbologia do cordeiro com um sacrifício. No Antigo Testamento sempre vai ter uma simbologia do cordeiro com um sacrifício, como sendo sacrificial, um sacrifício para alguém, algo que era inocente, alguém que era inocente, alguém que não tinha culpa, ia pagar o débito, ia pagar a dívida de outro. Então, no Antigo Testamento, nós temos vinculado a esse título o cordeiro, ou cordeiro, todas as vezes um cordeiro que paga o débito de alguém. E João aqui, ele faz narrativa de Cristo justamente em prol desse cordeiro, apontando para Cristo. Mas em Gênesis capítulo 3, a Bíblia vai dizer, quando se fala em sacrifício, a Bíblia vai dizer que o homem peca, o homem cai, tentado, cede às suas tentações e assim o cai. A Bíblia diz no capítulo 3 que os mesmos, quando Deus vem ao encontro do homem e diz: Adão, o mesmo tenta se cobrir diante de Deus com figueira. Às vezes, irmão Cláudio, tem irmãos, tem gente, tem pessoas que tentam se cobrir-se diante de Deus. Verdade. Com boas obras. Tenta cobrir-se diante de Deus com benefícios que fazem bem à sociedade. Mas, apesar do esforço de Adão, apesar do esforço de Eva, diante de Deus, eles não conseguiram se cobrir. Eles não conseguiram cobrir-se diante dele. Porque por sacrifício humano, por mérito humano, por esforço humano, o homem nunca conseguirá aproximar-se e cobrir-se diante de Deus, se auto-justificar-se. O homem não tem essa capacidade. Verdade. Irmão Cláudio. O homem não consegue cobrir o seu pecado por si só, com suas boas obras, com suas doações, com suas ofertas. Não consegue. Então, Deus, com sua misericórdia, por sua graça, ele sacrifica um animal. No versículo de número 3 ao 5 do capítulo 4 do Gênesis, vai nos mostrar que Deus sacrificou, e o verbo ali, vestes de peles, ali peles se remetem pelo menos duas teorias. A primeira teoria é que Deus disse: haja uma veste, e houve uma veste de forma espontânea, milagrosa. Mas o texto, o vocábulo ali no hebraico não se remete a isso. Se remete a peles de animais. A peles de animais a qual eram sacrificados e tirado a sua pele. Então Deus é o primeiro a mostrar ao homem que o homem por si só não conseguiria diante dele cobrir-se. Ele tinha que vir ao encontro do homem e fazer um sacrifício. Ele tinha que fazer um sacrifício. Ele tinha que oferecer sacrifício e pegar a pele do animal e entregar ao homem. E ele fez vestes para o homem. E o homem só consegue se aproximar de Deus se o sangue, se ele
tornar-se em si e dizer: eita, não, eu tenho que reconhecer que eu por mim mesmo não consigo me aproximar de Deus. E o que é que nos aproxima de Deus? O sacrifício de Jesus do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. O sacrifício de Jesus na cruz nos possibilitou, nos deu vestes novas. A Bíblia diz que Ele nos deu vestes novas. Ele, no seu sermão, lá em Lucas, e usando de uma de suas parábolas, Lucas capítulo 15, a Bíblia diz que o filho pródigo, quando regressa para a casa do pai, ele diz: traga um anel, vestes e sandálias. Sempre terá vestes disponíveis na casa do pai. Sempre terá vestes disponíveis para você. Eu não sei se você está nas drogas, eu não sei se você se desviou e disse: não vou mais à igreja, não vou mais ao culto por algum mero motivo. Fulano fez isso, fez aquilo outro para comigo. Mas eu tenho uma palavra de Deus para lhe dizer que Deus tem vestes disponíveis para você. Deus tem vestes disponíveis para você, porque o sangue do Cordeiro imaculado ainda hoje salva e pode te salvar. Aí onde você está, durante esta programação, o sangue do Cordeiro está indo ao teu encontro, está tocando o teu coração, lava sobre canta neste momento. E você está sentindo a presença dele. Glória a Deus. Pode digitar dizendo que está se convertendo. Eu estou aqui sentindo a presença de Deus e eu quero voltar, regressar para Cristo. Digite para nós ficarmos cientes. Então aqui, meus irmãos, irmão Cláudio, Deus sempre vai estar com vestes nos aguardando aqueles que carecem se aproximar dele, aqueles que tentam se encobrir, aqueles que ainda estão na condição de pecado. Deus tem uma veste aguardando você. Interessante, diácono Bruno, que aquele pai, mesmo sabendo que o filho tinha ido embora, tinha pego tudo, tinha gastado, mas o pai sempre deixou guardado dentro do seu guarda-roupa uma roupa nova, uma sandália nova e um anel. Estava reservado para ele. Está reservado para ele. Estava reservado para ele. Essa noite tem reservado para você. Tem reservado para você. Ele ainda tem vestes. Ele tem veste. Tem veste. Tem anel e tem sandália. Tem E o veste. seu lugar na igreja ninguém pode tomar. Verdade. A cadeira que você sentou ainda está à sua espera. É verdade, é verdade. Ele está ali aguardando, né? Interessante que ninguém aguardava o filho. Não. Já era algo dado por perdido, mas o pai sempre estava aguardando o filho. O pai sempre está à tua espera e aguardando o momento do teu retorno. Quando nós vamos ver na palavra de Deus, remetendo-se à veste, remetendo-se ao Cordeiro, então ali nós, no Gênesis capítulo 3, vimos que houve um sacrifício. Sacrifício doloroso. Houve um sacrifício para beneficiar o homem pecador. Verdade. Houve um sacrifício. Então, meus irmãos, o cordeiro foi sacrificado. Eu não especifico qual foi o animal, mas houve um sacrifício. E sinônimo de sacrifício no Antigo Testamento é o cordeiro. O cordeiro. Meus irmãos, quando nós vamos para diferenciar o cordeiro, as características deste cordeiro que era sacrificado para encobrir o pecado do homem no Antigo Testamento, usando de referência o termo cordeiro, nós vamos ver que o cordeiro em Êxodo vai nos mostrar que ele não podia ter mancha, defeito, vai nos mostrar que ele tinha que ser de forma visível perfeito, não podia ter osso, pata quebrada, não podia ter uma imperfeição sequer.
O interessante é que quando se remete ao cordeiro, segundo alguns rabinos, vai dizer que o tempo que o cordeiro ficava aguardando, assim que cumpriu sua idade para ser oferecido para o sacrifício, ele ficava aguardando por volta de 3 semanas e meias a 3 semanas, vendo no arraial único, ali só ele, dava-se comida, dava-se alimento, dava-se água, e só ficava observando se aquele cordeiro ia apresentar alguma mancha, ia apresentar algum defeito. Se apresentasse, não servia para ser sacrificado. É de 3 a 3 semanas e meias. Alguns rabinos vão defender isso. E usando como base esse costume rabínico, nós podemos dizer que Cristo passou aqui 3 anos e meio, né? Foi tentado, foi caluniado. Quem sabe o inimigo ficava olhando e dizendo: vai aparecer mancha, ele vai blasfemar, ele vai aí tornar, no momento da tentação, vai tornar as pedras em pães. Ele vai fazer isso, vai fazer... Não. O cordeiro não apresentou mancha alguma. O cordeiro é imaculado, perfeito. O cordeiro é perfeito. O cordeiro é perfeito. Tudo no Antigo Testamento remetente ao Cordeiro de Deus, de forma sacrificial, remete a Cristo no Novo Testamento. Há um teólogo que diz que o Antigo Testamento é a sombra, o Novo Testamento é a sombra do Antigo Testamento. O Novo Testamento é revelado no Antigo e o Antigo no Novo Testamento. Meus irmãos, quando nós vamos para o Novo Testamento, agora passamos a entender o porquê que João olha para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João diz: eis o Cordeiro de Deus. E esse verbo tira o pecado, não é tirar de não ter mais. Não é tirar de dizer: não sou mais pecador, Jesus já tirou na cruz do Calvário, eu não necessito aceitá-lo como único suficiente Salvador. Não. Aqui tirar não é de forma 100% arrancou. Não, é que ele pegou os nossos pecados e carregou, colocou sobre si. O peso que estava sobre mim agora está sobre ele. O pecado só irá se findar no arrebatamento, quando nossos corpos serão transformados. Mas isso fica para outra ocasião, citando as transformações dos corpos, fica para outro sermão, outro dia. Hoje o foco é o Cordeiro. João viu Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus. Aprendemos que a simbologia do Cordeiro no Antigo Testamento sempre se remete a sacrifício. E houve um sacrifício na cruz do Calvário. Jesus, ele se sacrificou por você. O Cordeiro pagou o seu pecado. Ele levou sobre ele a sua iniquidade. Ele levou sobre ele as suas dores. Ele levou sobre ele as suas aflições. E o Cordeiro proporcionou para você nesta noite, esta noite aceitável de salvação, proporcionou para você este momento, mais uma oportunidade de você o aceitar, de você voltar, regressar, pois o Cordeiro pagou a tua dívida. O Cordeiro pagou o débito que ninguém conseguiria pagar por você, mas ele foi e pagou. Pagou o meu, pagou o seu débito, pagou o débito do irmão Cláudio, pagou o débito do irmão Jair. Ele pagou na cruz do Calvário. E hoje, por intermédio das redes sociais, temos que anunciar que ele pagou, e nós temos que aceitá-lo
como único e suficiente Salvador, pois carecemos da salvação, carecemos deles, carecemos do sacrifício. Nós aprendemos que por nós mesmos nós não conseguimos nos encobrir, por nossos atos, por nosso esforço, por nossas ações. Nós não conseguimos. Só com a ajuda do Cordeiro, só pelo intermédio do sangue do Cordeiro é que nós conseguimos ser limpos. Que Deus abençoe você. Proporcione oportunidade, e eu peço desde já que, se você quer aproveitar essa oportunidade que Ele está te dando nesta noite, de aceitá-lo como único suficiente Salvador, coloque nos comentários para ficarmos cientes que você está o aceitando como único e suficiente Salvador. Que Deus lhe abençoe nesta noite. Abençoe sua casa, sua família e todos os teus. Em nome de Jesus. Vamos ouvir mais um louvor. Um louvor. Há um tempo certo para todas as coisas debaixo dos céus. Há um tempo de ganhar e de sorrir, de se ajuntar, tempo de abraçar. Se existe aquele tempo de bonança em que tudo dá certo, para o ego humano é bom vencer na vida, prosperar e ter sucesso. Mas em tudo são flores, existe o dia mau. E quando chegar, quero observar como está sua fé. Quando as portas se fecham e os amigos vão embora, quando a dor aperta e como criança a alma chora. Mas eu provo quem ama, filho, tente entender. Eu permito o deserto, pois até na dor existe um propósito. Porque os meus planos são maiores que os teus. Abra os ouvidos e escute agora a voz do teu Deus. Tá doendo, eu sei. É melhor te provar te ferir do que perder você. Essa luta não vai te matar, você não vai morrer. Os espinhos que ferem te fazem cair de joelhos pra me adorar. Tá difícil, eu sei. É na sua fraqueza que o meu poder se revela. Não se apresse, não se precipite, mas em mim espera. Que os dias da tua alegria já estão por vir. Porque eu vou agir. Ele vai agir, já sou fiel. Eliane Fernandes! Mas nem tudo são flores, existe o dia mau. E quando chegar, quero observar como está sua fé. Quando as portas se fecham e os amigos vão embora, quando a dor aperta e como criança a alma chora. Mas eu provo quem ama, filha, tente entender. Permito o deserto, pois até na dor existe um propósito. Porque os meus planos são maiores que os teus. Abra os ouvidos, escute agora a voz do teu Deus. Tá doendo, eu sei. É melhor te provar te ferir do que perder você. Essa luta não vai te matar, você não vai morrer. E os espinhos que ferem te fazem cair de joelhos pra me adorar. Tá difícil, eu sei. É na sua fraqueza que o meu poder se revela. Não se apresse, não se precipite, mas em mim espera. Pois os dias da tua alegria já estão por vir. Tá doendo, eu sei. É melhor te provar te ferir do que perder você. Essa luta não vai te matar, você não vai morrer. Os espinhos que
te ferem, te fazem cair de joelhos pra me adorar. Tá difícil, eu sei, é na sua fraqueza que o meu poder se revela. Não se apresse nem se precipite, mas em me esperar, que os dias da tua alegria já estão por vir, porque eu vou agir, eu vou agir, porque eu vou agir, porque eu vou agir. Obrigada, meu amigo. Deus abençoe. Amém, meus irmãos. Tem um processo, né? Às vezes dói, né? Uma dor grande, mas Deus está no controle de tudo, né? Já ouvimos de início que Deus está no controle de todas as situações. E não nos abandona, né? Não abandona não, está conosco, né? Meus irmãos, chegando ao fim de mais um programa, queremos aqui externar nossa gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito, tem realizado em nossas vidas. Queremos agradecer em especial aqui hoje a participação do auxiliar irmão Cláudio, né, que esteve conosco. Que Deus abençoe, meu irmão. E Deus abençoe também o nosso irmão Jair, né, que está ali na comissão técnica ali, né, que Deus o abençoe, né. Queremos também agradecer ao nosso pastor Jairo Teixeira, por todo o suporte que tem nos dado, né, por ter nos colocado na escala para estarmos cooperando para esse trabalho. Que Deus continue abençoando todos os obreiros do nosso campo eclesiástico. Queremos agradecer também a você que esteve conosco, nos assistindo, aí compartilhando esta programação. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Irmão Cláudio, quer agradecer? Quero agradecer primeiramente a Deus, ao nosso pastor Jairo, por ter, no meio de tanto, ele nos escolheu, né? Diácono, muito obrigado pela confiança de você ter estado do seu lado, é uma honra, né? É nossa. Aprendendo um pouquinho com o Senhor. E agradecer a cada um dos ouvintes que tirou um pouquinho do seu tempo para ouvir a palavra do Senhor. Ao nosso sonoplasta Jair, né, que sem ele isso aqui não aconteceria, está ali atrás das telinhas, mas tem feito essa palavra chegar em vários lugares. Quero agradecer a cada um de vocês e sempre que eu puder, leia a palavra de Deus. São dois alimentos que alimentam o ser humano, que seja crente, que seja de qualquer denominação, se chama assim, palavra de Deus e jejum. Sempre que puder, faça essas duas coisas que Deus vai falar fortemente aos nossos corações. Ore também, né? O segredo é oração, palavra, né? Humilhação no jejum. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos, né? Cada um que pôde estar conosco, meus irmãos. Que Deus continue abençoando a vida de cada um. Vamos orar, encerrando esse trabalho, em nome do Senhor Jesus. Oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus, Pai maravilhoso, queremos te louvar por mais uma vez que o Senhor tem estado conosco nesta programação. Meu Pai tem falado, ó meu Senhor, não só por intermédio de nós, mas também por intermédio dos nossos companheiros, que esteve participando, cooperando neste trabalho durante toda a semana. Pai Todo-Poderoso, abençoa, meu Pai, a todos, meu Pai, que estão envolvidos, meu Pai, neste trabalho. Abençoa o nosso pastor Jairo Teixeira. Abençoa, meu Pai, nosso pastor presidente, pastor reverendo José Eurisvaldo Nunes de Lima. Abençoa cada um, meu Pai. Despede-nos em paz, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos e a paz, Senhor.